Após a divulgação de novos vídeos com ataques golpistas do 8 de janeiro às sedes dos três poderes, o clima esquentou em Brasília. Nesta semana, foi instalada a CPMI dos atos golpistas. Sobre essa questão, nós conversamos agora com a deputada Juliana Cardoso, que é deputada federal pelo estado de São Paulo. Deputada Juliana Cardoso, tudo bem? Prazer recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. Olá, boa tarde a todos e todas e todes. É um prazer estar aqui junto com vocês para a gente poder passar a verdadeira informação, né? E tentar acabar com essa rede de fake news, porque ela está sendo instrumentalizada para que a nossa democracia não avance. E por falar, acabar, instrumentalizar essa rede de fake news que é muito usada pela extrema-direita, sobre os novos vídeos que foram divulgados no último final de semana, vieram à tona aí sobre participação dos golpistas naquele 8 de janeiro. Inclusive, estão se usando de notícias falsas, de fake news, para contrapor os golpistas do 8 de janeiro, não é, deputada? Exatamente. A gente tem que trabalhar com um pouco algumas casinhas antes, né? Quando eles começam a se organizar, né, nesses espaços militares, nas frentes, principalmente dos quartéis em todo o Brasil, já era uma forma de começar a se estruturar essa possibilidade de ter um golpe de Estado através de atos vinculados à relação do Exército, entre outros, né? Isso é muito inspirado, inclusive, em uma ação nazista, né? A gente viu que na Alemanha, nos anos 30, mais ou menos, teve aquele incêndio no parlamento e eles colocaram para um fim de uma democracia. E esse incêndio foi atribuído naquele momento como uma conspiração comunista. Mas depois se constatou que foi tudo arquitetado e executado pelos próprios nazistas, conhecido como a Operação Bandeira Falsa. Então, a gente precisa enxergar a história para a gente poder ver o que eles estão querendo colocar para o futuro, né? Colocar como abrir uma CPMI para poder ir para esses atos de vandalismo era simplesmente para ter um processo de desgaste com o governo. Nós estamos com antes menos de dias, né? Era 10 dias, acho que, de governo do presidente Lula, um pouco mais, e ações emergenciais que precisavam ser feitas. As pessoas estão passando fome, as pessoas estão morrendo, as pessoas desempregadas. Então, você colocar efetivamente uma CPMI para poder pensar em uma ação que foi violenta contra a democracia, e isso é fato, mas não iria ter os holofotes para aquilo que precisava ser feito emergencial, né? E a gente sabe que a gente perdeu o parlamento, né? Nós não temos maioria do parlamento nem no Congresso Federal e nem no Senado. Então, será que naquele momento era interessante fazer essa CPMI? Então, por isso que o governo tomou uma posição que, na minha opinião, foi muito correta. A gente tem frentes muito mais intensas de atuação de uma destruição de 6 anos de governo. 2 com o governo Dilma, porque eles também pararam, através do parlamento, judiciário, entre outras coisas, o avanço, né, de políticas públicas, e depois 4 anos do governo Bolsonaro. Então, efetivamente, posto isso, eles tentaram colocar fake news como as picotadas, né? Que eles picotam os vídeos e colocam os vídeos da forma que eles acham melhor para poder divulgar desinformação. E aí coloca uma das pessoas mais importantes para o presidente Lula, da sua confiança total, pensando que ele estava ali numa situação delicada. Primeiro, gente, vamos pensar, se chegar até o Congresso, já foi uma forma que um grupo bolsonarista deixou aquelas pessoas entrarem.
Nós, o tempo todo, quando vamos fazer algum tipo de manifestação, em qualquer lugar que seja público, a gente não consegue chegar perto se não tiver se as estruturas deles já estiverem organizadas. Isso é fato. Então, para eles chegarem até lá, é óbvio que tinha a porteira aberta. Então, se a porteira já está aberta e você está chegando com poucos dias, você tem que, no mínimo, chegar no seu espaço e ver, peraí, o que está acontecendo aqui? Quem eu posso contar e quem eu não posso? Se colocar a cara a tapa, né, sozinho, vamos prender todo mundo, que não sei o que, sem você ter uma estrutura de tropa para poder ir ajudando, é óbvio que a pessoa tá ali para pelo menos saber o que está acontecendo e quem logo em seguida vai ter que prender. Em que pese as pessoas estavam indo para o segundo andar e já estavam sendo ali presas para e depois, né? Vocês viram que foi mais de 2.000 pessoas presas e hoje efetivamente tem 200 e pouquinho que se colocou, que tem todos os acompanhamentos judiciários que elas depredaram o patrimônio público. Agora, Então, deputada, perdão, só colocando uma questão aqui, que a senhora bem colocou, essa apropriação que essa direita, essa oposição faz do discurso de forma deturpada, criando cortina de fumaça sobre os assuntos importantes da nação, tenta aí tomar para si, com desinformação, com fake news, a linha do que vai ser debatido junto à sociedade, de como, quando as coisas aconteceram, mas a gente tem bem claro, como a senhora colocou, fatos, contra fatos não há argumentos, né? Os fatos estão colocados. E aí eles tentam administrar diante disso desinformação, equívocos, cortes, fragmentação de comunicação para deturpar o que aconteceu. E esse mesmo caminho eles estão tomando para tentar tomar para si os cargos importantes da comissão. E aí eu gostaria de perguntar para a senhora como está de fato essa relação da construção da comissão em si. Há diversas disputas sendo e lugares sendo construídos, há Senado, há Câmara envolvido nisso. E aí como que a sociedade tem que ficar alerta a esse debate de quem serão as pessoas que vão conduzir de fato essa CPMI, que eu acho que isso de fato diz muito sobre como ela vai ser conduzida e vai ser finalizada, porque há uma máxima que se diz: sabe-se como se começa uma CPMI, mas nunca se sabe como termina, né? Mas gostaria de ouvir a senhora. Sim, acho que tem que ter, acho não, está tendo, né, um esforço do governo para poder administrar essa composição. A gente não pode perder o foco. O foco hoje é reconstruir o Brasil, é ter a união, né, dos estados, é ter um avanço da nossa política. Então, isso é o foco. O que a direita e a extrema-direita tem? Qual é a única possibilidade que ela tem? É ficar usando espaços como esse para poder produzir mais fake news. E aí, efetivamente, eles têm uma rede muito mais intensa do que a gente, né? Inclusive, eu falo que a, a esquerda ou as pessoas que são mais que às vezes falam, não sou de esquerda, tô aqui, não se coloca, né, numa posição nem de direita nem de esquerda, que isso a gente sabe que existe ainda na sociedade, mas se coloca nesse papel de compreender e analisar, né, politicamente a situação. A gente ainda não consegue ter uma rede ampla, né, para poder combater esse tipo de ação. Muitas vezes a gente até usa a nossa rede para poder falar sobre eles, porque eles são estratégicos. Eles têm uma linha. Então, qual que é a linha? A linha é quando um fala sobre o aborto, a rede deles fala. Quando fala sobre a corrupção, todos eles falam. E aí eles usam uma linha principalmente de atacar os direitos da população LGBTQI+, dos negros, dos indígenas, e usam muito para poder atacar o presidente Lula e esse governo.
Então, nós temos que ter claro, e o governo tem muito claro isso, e principalmente a composição da base governista, que nós vamos ter que estar em pontos estratégicos. Isso não tem discussão, né? Até porque nós temos que mostrar a verdade sobre isso. A verdade é muito clara. Quem construiu toda essa execução do dia 8 de janeiro foi a família Bolsonaro, junto com seus aliados, inclusive com parlamentares que estão ainda com tornozeleiras andando por esses espaços e dando valia a esse tipo de ação antidemocrática. É isso que tem que ser mostrado. É claro. Agora, a gente não vai poder perder o debate e nem tirar o foco da reconstrução do nosso país. Deputada, falando nisso, e como é que está a discussão em Brasília especificamente no que diz, após a instalação da CPMI? Foi lida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, agora tem a conformação e toda a formação, já que ela é mista, Senado e deputados. Como é que está a discussão, as negociações, como é que a base governista está se mobilizando para não perder o foco e não perder a narrativa dentro da CPMI? A gente tem trabalhado para que, principalmente, os melhores especialistas, né, vinculados a esse tipo de ação, que ela está bastante interligada também com a fake news. Eu acho que o que foi entregue agora do relatório, ela também vai nos ajudar muito nessa discussão, né, do CPMI do dia 8 de janeiro, para colocar a verdade sobre os fatos. Então, ela tem que ser organizada, né, pelo Senado, tem que ser organizada pelo Congresso Federal e pelo governo, né? E a gente se posicionar em espaços importantes da relatoria, em espaços importantes da presidência. Óbvio que a gente não tem a maioria, né? E a gente vai ter que fazer esse debate e colocar o diálogo principalmente na base que está, que diz que está no governo. É ela que nós temos que estar atuando intensamente para poder garantir a verdade sobre os fatos. E aí é óbvio que uma CPI começa de um jeito e termina de outro. Mas se a gente estiver em pontos estratégicos, e nós vamos estar trabalhando para que isso aconteça, a gente vai reverter esse quadro e colocar quem precisa estar preso contra ataque à democracia esteja preso. E eles se embolam, às vezes, nesse sentido. Eles têm muito anseio de, né, ficar demonstrando que não tinha nada a ver com isso, tarará, tarará, mas, ao mesmo tempo, a gente tem enxergado notícias que tem, não só na rede social, mas o processo vai ser aberto, nós vamos ver quem de fato, as pessoas estavam ligadas a quem de fato. Aos comunistas, né, que eles falam, ao governo, ao Lula, ou a esse tipo de pessoas que querem trazer de volta esse pensamento nazista que eles vêm colocando frequentemente nas redes sociais e muitas vezes subindo na tribuna para falar esses absurdos. Deputada, gostaria de falar agora sobre os processos que estão sendo julgados no STF referentes aos atos golpistas no dia 8 de janeiro. Como isso tem repercutido junto aos parlamentares, tanto na Câmara como no Senado, e qual a expectativa que isso também possa colaborar com a CPMI? Bom, eu acho que essa abertura do inquérito, né, e essa abertura principalmente das imagens, ela é muito importante, porque é dela que nós vamos ver que eles estão dando um tiro no pé, né, dessa CPMI. É dela que nós vamos ter que fazer o enfrentamento, né? E o PT está se preparando muito para esse enfrentamento. Aliás, ele quer o enfrentamento para tirar isso logo da frente e deixar muito claro as coisas que estão acontecendo. Você vê que de 2.000 e poucas pessoas que foram presas, ainda 294 estão presas e outras estão sendo muito investigadas. E quando você olha, uma parte dos mentores dele é contra o governo Lula, né? E, inclusive, deputados que participaram e tem vídeos de eles dentro do Congresso foi os que estão querendo ter essa CPMI. Então,
é um tiro no pé, na minha opinião, porque de qualquer forma eles estavam lá, tem vídeo, tá gravado, não tá editado, né? Porque inclusive já foram peritos, né, investigar sobre cada um desses imagens que estavam citadas. Perfeito, então. Eu acho que esse debate precisa ser feito. Já que começou, vamos fazer até o final e vamos colocar os responsáveis na cadeia. Perfeito. Então, conversamos com Juliana Cardoso, que é deputada federal do PT por São Paulo. Deputada, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. E a gente segue acompanhando esse debate tão importante para a sociedade brasileira e para a nossa democracia. Obrigada pela oportunidade. Um abraço. Abraço.